E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Quero mostrar para você hoje 3 fundos imobiliários do tipo tijolo que estão super descontados. Esses descontos variam entre 30% chegando até 42%. Nós vamos passar por alguns indicativos e para você que é novo ou nova por aqui, eu já peço a você se inscreva no canal. Nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. O primeiro fundo que a gente vai falar é o RCRB11. O valor da sua cotação está em R$ 120. O dividend yield dos últimos 12 meses 7,22%. E olhem só para vocês verem, esse fundo está com 42% de desconto. O seu PVP está em 0,58, que é o que dá um desconto de 42%. A sua liquidez média diária, 552,45 mil, e uma valorização de 1,20% nos últimos 12 meses. As informações desse fundo: o tipo do fundo é um fundo de tijolo, o tipo de gestão é gestão ativa, uma vacância de 19,50%, um valor patrimonial de 768,77 milhões de reais e o último rendimento desse fundo foi 0,74 centavos por cota. O valor patrimonial por cota, o preço justo desse fundo seria R$ 208,30, mas como podemos observar, ele está custando R$ 120. Esse fundo está super descontado com um desconto de 42%. O número de cotistas desse fundo, 30.079 cotistas. A taxa de administração desse fundo, 0,7% ao ano, sobre o valor de mercado mínimo de R$ 25 mil mensais. O segmento desse fundo, lajes corporativas. Analisando o seu gráfico dos pagamentos dos dividendos, a gente pode observar que em relação ao ano de 2021 para 2022, o pagamento dos proventos caiu, mas agora a gente consegue observar também que em relação a janeiro de 2022 até abril de 2023, o pagamento dos proventos vem aumentando novamente, saindo da casa de 55 centavos e o último mês pagou 0,74 centavos por cota. O portfólio do fundo: alimentos, viagens, vestuários, outros, coworking, consultoria, advocacia, infraestrutura, consultoria, estratégia, ERMG. A alavancagem do fundo: relação alavancagem patrimônio líquido 14,01%, remuneração da alavancagem o IPCA mais 6,4% ao ano, o fim do período de carência da amortização em dezembro de 2023 e montante a ser pago mensalmente, 1,14 milhões. As perspectivas desse fundo: 85 visitas no primeiro trimestre de 2023, 24 propostas com 10.930 metros quadrados em negociação, 5 propostas avançadas referentes a 1.132 metros quadrados e a meta de redução da vacância saindo de 26,7% numa vacância projetada em 18 meses para 4,4%. A gente pode observar que o RCRB11 é um fundo que tem uma vacância relativamente alta, mas os seus gestores têm uma projeção, uma meta para estar reduzindo, e também é um fundo que possui uma alavancagem, então necessita uma análise mais criteriosa para saber se esse fundo cabe na sua carteira ou não. O próximo fundo que a gente vai falar é o XPIN11, o valor da sua cotação R$ 72,90, entregando um dividend yield de 10,41% nos últimos 12 meses, um dividend yield bom em se tratando de um fundo de logística. O seu PVP de 0,70, que é o que dá um desconto de 30%. Uma liquidez média diária de 375,01 mil e uma valorização nos últimos 12 meses de menos 0,21%. Passando por algumas informações sobre o XPIN11, o tipo do fundo é um fundo de tijolo, a gestão é a gestão ativa, uma vacância de 14,20%, um valor patrimonial de 741,74 milhões, o último rendimento foi de 0,65 centavos por cota, o seu valor patrimonial por cota, o seu preço justo seria R$ 103,73. Novamente a gente consegue observar aqui um ótimo desconto, pois a sua cotação atual está em R$ 72,90. E o número de cotistas desse fundo, 45.586. Em seus dividendos, o XPIN11 ele vem pagando um dividendo recorrente e a gente pode observar aqui uma simetria muito grande, tendo uma previsibilidade muito boa. E a partir do mês 3 de 2022 também um crescimento no pagamento dos proventos.
Em seu portfólio, o investimento por classe de ativo: imóveis 95,6%, cotas de outros fundos imobiliários 1,6%, aplicações financeiras 2,8%. Em sua diversificação no setor de atuação dos locatários, comércio varejista, automotivo, tecnologia, alimentos, logístico e outros, a correção dos seus contratos 59% do IPCA e 41% do IGPM. O vencimento dos contratos, uma parte importante, locatária, segue com a ocupação normalmente, então a gente consegue observar aqui 7% em 2023, 5% em 2024, em mais de 2025, mais de 86%. Outro ponto importante, a evolução da vacância física nos últimos 12 meses, pegando como referência março de 2022, onde estava em 17,3%, agora em fevereiro de 2023, no ano de 2023, caiu para 13,1%. Então a gestão está conseguindo diminuir a sua vacância. O último fundo que a gente vai falar é o PATL11, é um fundo também de logística. O valor da sua cotação está em R$ 64,43, um dividend yield de 9,96% nos últimos 12 meses. Esse fundo está descontado 34%, o seu PVP está em 0,66, uma liquidez diária passando de 567 mil. A sua valorização vem caindo nos últimos 12 meses, 7,48%. O tipo desse fundo é um fundo também de tijolo, a gestão também é gestão ativa, uma vacância de 0,60%, um valor patrimonial de 488,74 bilhões. O último rendimento pago desse fundo foi de 0,60 centavos. O valor patrimonial por cota, o preço justo, seria R$ 97,91. Mais uma vez, a gente pode perceber um desconto muito grande, sendo que o valor atual da sua cotação está em R$ 64,43. O número de cotistas, 24.048, uma taxa de administração de 0,73% e o seu segmento é logístico, indústria e galpões. Nos seus dividendos, a gente consegue observar também claramente um crescimento em relação ao pagamento de seus proventos e uma assimetria muito boa, uma previsibilidade muito boa em relação à oscilação do pagamento. Em seu relatório gerencial, o histórico de distribuições por cota, conforme eu mostrei para vocês lá naquele gráfico de distribuição dos dividendos, a gente pode analisar aqui também o aumento em seus pagamentos. O seu dividend yield também saindo de 9,1% em abril de 2022 para 11,3% em março de 2023. Então a gente consegue também ver aqui uma projeção de crescimento. Na sua carteira de ativos, alocação por segmento de locatários, eletrodoméstico, logística, alimentício e outros. Alocação por indexador, a sua correção 6% no IGPM, 94% no IPCA. O vencimento dos contratos de locação 12% em 2023, 0% em 2024, 9% em 2025, 50% em 2026, 29% em 2027. E caso você queira mais detalhes dos ativos, é só você vir descendo em seu relatório gerencial que você vai ter esses detalhes, como a área do terreno, participação do fundo, locatário, entre outros tópicos. Então, pessoal, a gente pôde perceber que os três fundos são de um bom segmento, que é o segmento de tijolo, onde dá uma previsibilidade maior em relação ao pagamento de seus dividendos. São fundos que estão descontados, que você pode também ganhar com a valorização da sua cota no futuro, além de seus dividendos. Mas como a gente pôde ver também, alguns fundos têm uma alavancagem mais alta, sendo assim, necessita uma análise mais detalhada e uma leitura mais aprofundada em seu relatório gerencial. Eu espero ter contribuído de alguma forma com seus estudos hoje. Meu muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.